Foram 4 horas e 37 minutos de agonia pura flutuando entre ondas que ora o embalavam, ora tentavam sugar-lhe as últimas forças. Geraldo alternava entre flutuar de barriga para cima conservando energia e nadar lentamente quando sentia os membros enrijecendo perigosamente. A desidratação começava a torturar sua garganta enquanto alucinações dançavam nas bordas de sua consciência, mostrando Ricardo e Patrícia crianças pedindo perdão. Mais de uma vez considerou simplesmente afundar e encerrar aquela dor insuportável que transcendia o físico. Mas algo primitivo e teimoso dentro dele se recusava a dar aos filhos a satisfação de terem completado o assassinato. A cada onda que o cobria, ele pensava em Helena e na promessa não verbalizada de que provaria que bondade ainda existe neste mundo. Quando seus ouvidos captaram um ronco distante de um motor, Geraldo achou que fosse mais uma alucinação cruel. Mas o barco pesqueiro era real, tripulado por Maurício e Tomás, 2 homens humildes cujas mãos calejadas pelo trabalho puxaram Geraldo das garras da morte. Eles o envolveram em mantas grosseiras que cheiravam a peixe e mar, oferecendo água fresca que desceu pela garganta como bênção divina. Quando Geraldo conseguiu sussurrar "meus filhos me deixaram aqui", os pescadores se entreolharam com horror genuíno incapaz de conceber tal monstruosidade. Para homens simples que ganhavam em um mês o que Ricardo gastava em uma tarde de compras, a família era sagrada demais para ser profanada daquela forma. Maurício segurou a mão trêmula de Geraldo e disse: "Você está seguro agora, velho?", tratando-o com mais ternura do que seus próprios filhos demonstraram em décadas. O contraste entre a humanidade desses estranhos e a crueldade de seu próprio sangue cortou Geraldo mais profundamente que qualquer faca. No Hospital São Rafael, Helena estava terminando seu plantão quando uma comoção na emergência chamou sua atenção profissional. 4 médicos traziam um homem idoso em estado de hipotermia severa, encharcado e tremendo violentamente sob as mantas térmicas. Quando ela se aproximou e reconheceu aquele rosto que cuidava há 3 anos, o mundo pareceu parar e girar simultaneamente em direções opostas. O grito "Senhor Geraldo" saiu de sua garganta carregado de alívio e terror misturados em proporções impossíveis. Ele apertou sua mão com força surpreendente considerando seu estado e sussurrou as palavras que transformariam tudo: "Eles me empurraram, Helena, não foi acidente." A enfermeira sentiu o sangue gelar nas veias ao compreender que seus piores temores sobre Ricardo e Patrícia estavam confirmados de forma mais horrível do que imaginara possível. Os procedimentos médicos revelaram hipotermia severa, desidratação crítica e pequenos cortes pela exposição prolongada à água salgada, mas nada que ameaçasse imediatamente sua vida. Geraldo havia sobrevivido milagrosamente a algo que mata 90% dos homens de sua idade nas mesmas condições. 3 horas depois, quando despertou na cama hospitalar, Helena estava ao seu lado segurando sua mão como filha devota. Foi então que ela revelou a informação que mudaria completamente os rumos da situação. Ricardo e Patrícia haviam acionado a polícia relatando um acidente trágico. Para o mundo, Geraldo Morales havia caído do iate desaparecido nas profundezas do oceano, provavelmente morto e irrecuperável. Os filhos já organizavam buscas superficiais enquanto paralelamente planejavam o funeral e dividiam mentalmente a herança de 15 milhões. Helena mostrou-lhe as entrevistas que já circulavam na televisão local, e Geraldo viu seus filhos chorando lágrimas falsas sobre o pai maravilhoso que haviam perdido. Ricardo falava sobre generosidade e amor familiar enquanto Patrícia enxugava lágrimas de crocodilo perfeitamente calibradas para as câmeras. Eles descreviam um acidente com ondas inesperadas, tentativas heroicas de resgate e últimas palavras de amor que nunca foram ditas. A capacidade deles de mentir tão convincentemente sobre um crime que haviam cometido voluntariamente deixou Geraldo simultaneamente impressionado e horrorizado. Foi assistindo àquela performance teatral que uma ideia começou a germinar em sua mente: se todos acreditavam que estava morto, talvez fosse hora de descobrir quem seus filhos realmente eram quando pensavam que ninguém estava observando. A morte aparente poderia ser a ferramenta perfeita para expor a verdade. Helena revelou ainda que o capitão Henrique não estava no iate quando tudo aconteceu, tendo sido dispensado pelos irmãos no último minuto sob pretexto de quererem privacidade familiar. Cada detalhe se encaixava como peças de um quebra-cabeça macabro revelando premeditação onde Geraldo esperava encontrar impulso. Eles não apenas o empurraram em um momento de raiva, haviam planejado criar condições para que não houvesse testemunhas do crime.
A dor dessa descoberta era quase pior que o afogamento, porque significava que a traição era mais profunda e antiga do que imaginara. Seus filhos não haviam simplesmente perdido o controle, não haviam calculado friamente como se livrar do obstáculo que ele representava entre eles e o dinheiro. Geraldo então pediu a Helena o favor mais estranho: manter segredo absoluto sobre sua sobrevivência. A enfermeira questionou a sanidade desse plano, alertando sobre os riscos emocionais de se manter morto para o mundo enquanto observava o comportamento dos filhos. Mas Geraldo estava resoluto. Precisava saber se existia alguma centelha de remorso genuíno em Ricardo e Patrícia ou se tudo sempre fora teatro. Helena compreendeu que não conseguiria dissuadi-lo e perguntou por que ela deveria ajudá-lo nessa loucura perigosa. A resposta de Geraldo cortou seu coração. Você foi mais pai para mim nos últimos 3 anos do que meus próprios pais foram a vida toda, ela confessou, invertendo as relações e reconhecendo que família transcende biologia. Lágrimas rolaram silenciosamente pelo rosto envelhecido de Geraldo ao perceber que no momento em que perderá seus filhos biológicos, ganhará uma filha verdadeira. Juntos, planejaram observar cada movimento de Ricardo e Patrícia, documentar cada mentira, e talvez descobrir se ainda havia salvação possível. O que Geraldo não sabia ainda era que suas descobertas transcenderiam suas piores expectativas, revelando não apenas ganância mas uma frieza calculista que chocaria toda uma nação. Helena fez contatos discretos, conseguindo informações através de uma rede de funcionários leais que trabalhavam em vários estabelecimentos frequentados pelos irmãos. Em menos de 48 horas, eles já tinham um dossiê completo das ações de Ricardo e Patrícia após a suposta morte do pai. Cada página daquele documento era uma punhalada nova no coração de Geraldo, mostrando filhos que não apenas não choravam sua perda, mas comemoravam ativamente sua libertação. O plano de vingança começava a tomar forma, não como retaliação cruel, mas como justiça necessária para expor a verdade e talvez, apenas talvez, oferecer uma última chance de redenção. A manhã começou como tantas outras na vida de Geraldo Morales, um homem de 70 anos que acordava sussurrando palavras de amor para a fotografia desbotada de sua falecida esposa. O silêncio da mansão ecoava mais alto que qualquer grito, preenchendo os cômodos vazios com a ausência daqueles que um dia fizeram daquele lugar um lar. Suas mãos trêmulas preparavam o café enquanto recordações de risos infantis atravessavam sua mente como fantasmas doces e dolorosos. Os filhos que corriam pelos corredores pedindo abraços haviam se transformado em estranhos educados que só ligavam quando precisavam de dinheiro. Naquela manhã específica, o telefone tocou 2 vezes trazendo pedidos que somavam R$80 mil, disfarçados de oportunidades de investimento e reformas urgentes. Geraldo transferiu o dinheiro sem hesitar, não porque tinha esperança de vê-lo novamente, mas porque cada transferência comprava alguns minutos da atenção de Ricardo e Patrícia. Helena, a enfermeira que se tornará sua única companhia verdadeira, observava aquela dinâmica com o coração partido há 3 anos. Ela via um homem bondoso sendo drenado não apenas financeiramente, mas emocionalmente, por filhos que haviam esquecido o significado da gratidão. Quando Geraldo desligou o telefone após a segunda ligação, o peso da solidão curvou seus ombros de uma forma que nenhuma idade conseguiria fazer. Helena sentou-se ao seu lado e, com a delicadeza de quem cuida de uma ferida aberta, sugeriu algo que mudaria tudo: um teste. Talvez fosse hora de mostrar a Ricardo e Patrícia o que realmente importava na vida, o que acontece quando confundimos amor com transações financeiras. Geraldo olhou para aquela mulher que o tratava como pai sem esperar herança alguma e viu ali a filha que sempre desejou ter naquela tarde. Ele tomou a decisão mais arriscada de sua vida: convidaria os filhos para um passeio de iate. O convite foi aceito imediatamente por Ricardo e Patrícia, embora ambos vissem apenas outra oportunidade de extrair mais recursos do velho. Eles não sabiam que Geraldo planejava anunciar algo devastador: a doação completa de sua fortuna para instituições de caridade. A ideia era simples e cruel como um espelho que reflete a verdade nua: tirar o dinheiro da equação e ver o que restava do amor filial. Durante toda a noite, Geraldo permaneceu acordado questionando se ainda havia bondade nos corações que ele ajudara a formar. As lembranças do passado o assombravam como fantasmas acusadores, mostrando 2 bebês inocentes transformados em adultos calculistas. Ele se perguntava onde havia errado, em que momento a educação privilegiada e o conforto material corromperam a essência de seus filhos.
O amanhecer trouxe um céu azul cristalino, perfeito para navegação e para revelações dolorosas. Geraldo verificou cada equipamento de segurança do iate com meticulosidade obsessiva, pois embora planejasse um choque emocional, não desejava correr riscos físicos desnecessários. O capitão Henrique preparou a embarcação sem suspeitar que aquele passeio em família entraria para a história como um dos momentos mais sombrios da traição humana. Quando Ricardo e Patrícia chegaram ao pier, seus trajes de grife contrastavam grotescamente com a simplicidade do momento que se aproximava. Eles mal olharam para o pai, seus olhos vasculhando a embarcação como avaliadores calculando o valor de cada detalhe visível. O abraço de Patrícia foi mecânico, ensaiado como uma apresentação teatral para um público que não existia ali. Enquanto o iate cortava as águas calmas rumo ao mar aberto, Ricardo e Patrícia permaneceram grudados em seus telefones, alheios à presença paterna. Geraldo os observava com uma mistura de tristeza e determinação, reconhecendo que aquele seria o último dia em que fingiria não ver a verdade. Quando finalmente pediu que guardassem os aparelhos para uma conversa importante, a palavra importante despertou neles não curiosidade amorosa, mas expectativa financeira. Eles se ajeitaram como executivos em uma reunião de negócios, prontos para discutir cifras e oportunidades. Foi então que Geraldo soltou a bomba, anunciou sua decisão de doar toda a fortuna, deixando-os sem a herança que considerava um direito adquirido por décadas de fingimento. A reação foi instantânea e reveladora como um raio-x da alma humana. Ricardo levantou-se bruscamente acusando o pai de insanidade, de roubar-lhes o que era deles por direito como se a existência paterna fosse apenas um obstáculo temporário. Patrícia tentou apelar emocionalmente com lágrimas que pareciam mais raiva contida do que tristeza genuína. As palavras seguintes caíram como punhais envenenados. Passamos anos sendo seus filhos perfeitos, esperando por essa herança, confessou Ricardo sem perceber a monstruosidade implícita em cada sílaba. Geraldo sentiu o coração se partir ao ouvir a verdade nua. Seus filhos haviam passado décadas representando amor enquanto aguardavam pacientemente por sua morte. A discussão escalou rapidamente, transformando o paraíso azul ao redor em cenário de um pesadelo familiar onde sangue não significava nada além de expectativa financeira. Foi no ápice da discussão, quando Ricardo perdeu completamente o controle, que o impensável aconteceu. Tomado pela fúria de ver 15 milhões de reais escorregando entre seus dedos, ele empurrou o próprio pai para fora do iate. O mundo girou em câmera lenta para Geraldo enquanto seu corpo tombava em direção às águas geladas do oceano. O último pensamento antes de mergulhar foi a recordação de Ricardo criança dizendo: "Nunca vou abandonar o Senhor, papai." A ironia dessa promessa quebrada doeu mais que o impacto da água fria contra seu corpo de 70 anos. Quando conseguiu emergir à superfície e gritou por socorro, viu o iate se afastando no horizonte levando consigo seus filhos e qualquer ilusão que ainda mantivesse sobre o amor deles. A água salgada invadia seus pulmões enquanto Geraldo lutava para se manter à tona, as roupas pesadas puxando-o para o fundo como âncoras de arrependimento. Cada movimento exigia uma força que ele mal possuía, cada respiração era uma batalha contra a exaustão e o desespero. Enquanto flutuava sozinho em meio à imensidão azul, traído e abandonado pelos próprios filhos, ele compreendeu uma verdade devastadora: havia criado monstros disfarçados de herdeiros. As horas se arrastaram como uma eternidade de dor física e emocional, o sol causticante queimando sua pele exposta enquanto pensamentos sobre desistir dançavam sedutores em sua mente. Mas então ecoava a voz de Helena dizendo: "Sempre há esperança", e essa frase se tornava o mantra que o mantinha vivo. Geraldo Morales não sabia ainda, mas estava prestes a protagonizar uma das vinganças mais elaboradas e justas que o país testemunharia. 2 dias após o resgate, Geraldo estava fisicamente recuperado mas emocionalmente destruído, instalado em um pequeno apartamento que Helena alugava próximo ao hospital. Aquele espaço simples e modesto contrastava brutalmente com a mansão luxuosa que chamara de lar por décadas. As paredes nuas pareciam mais acolhedoras que os cômodos cheios de memórias falsas onde fingira ter uma família unida. Helena chegou tarde da noite carregando uma pilha alarmante de documentos e seu tablet repleto de informações que fariam qualquer pai desejar nunca ter tido filhos. A expressão em seu rosto anunciava tempestades, e Geraldo preparou-se mentalmente para o pior, sem saber que o pior estava além de sua imaginação mais sombria. Ele já tinha visto traição,
mas estava prestes a testemunhar a profanação sistemática de sua memória. A primeira bomba veio na forma de reportagens televisivas mostrando Ricardo e Patrícia como filhos exemplares devotados à memória paterna. Eles haviam criado a Fundação Geraldo Morales supostamente para perpetuar valores filantrópicos que ele nunca professou publicamente. Patrícia falava sobre continuar a obra de caridade do pai enquanto usava um conjunto Chanel de R$3.000 comprado com dinheiro emprestado dele semanas antes. Ricardo anunciava orgulhosamente que toda a herança seria direcionada para causas nobres, omitindo convenientemente os detalhes de como controlaria esses recursos através de salários administrativos obscenos. A hipocrisia era tão descarada que Geraldo sentiu náusea física assistindo aquelas performances dignas de Oscar. Seus filhos haviam transformado assassinato em oportunidade de relações públicas, usando sua morte para construir reputações de santos quando eram demônios disfarçados. Helena então revelou documentos ainda mais chocantes obtidos através de sua rede de contatos no sistema judiciário e empresarial. Ricardo e Patrícia já haviam entrado com ação judicial para declarar Geraldo legalmente morto, apesar de não terem encontrado o corpo, usando testemunhas e evidências fabricadas. Eles contrataram os advogados mais caros e sem escrúpulos do país para acelerar o processo de sucessão. Simultaneamente, já negociavam a venda da empresa familiar por metade do valor real desde que recebessem pagamento imediato em dinheiro vivo. 40 anos de trabalho árduo construindo um império estavam sendo liquidados como mercadoria barata em um brechó. A urgência revelava não apenas ganância, mas medo de que algo desse errado em seus planos perfeitos. Cada documento era uma traição nova, cada contrato uma punhalada adicional no coração paterno. Mas o pior ainda estava por vir, escondido em uma gravação de áudio que uma funcionária de limpeza capturara acidentalmente no escritório de Ricardo. Helena hesitou antes de apertar play, sabendo que aquelas palavras destruiriam qualquer esperança residual que Geraldo mantivesse sobre seus filhos. A voz de Ricardo ecoou pelo pequeno apartamento com clareza cristalina e frieza mortal. A morte do velho foi uma dádiva, agora temos controle total da narrativa. Patrícia respondia com entusiasmo sobre como eram estratégicos, como ninguém suspeitaria de filhos tão devastados pela perda. Eles discutiam cancelar buscas pelo corpo, controlar a fundação fake e lucrar com cada centavo enquanto mantinham aparência de luto. Geraldo sentiu suas pernas falharem e desabou na cadeira, o peso da traição esmagando-o mais efetivamente que qualquer onda do oceano. A gravação continuou revelando camadas ainda mais profundas de maldade calculista que Geraldo não imaginara possível em seres que compartilhavam seu DNA. Ricardo perguntava se Patrícia sentia algum arrependimento, e ela respondia com desdém sobre ter se livrado de um velho manipulador que queria deixá-los na miséria. Eles riam sobre terem fingido amar aquele homem por 30 anos, tratando décadas de paternidade como investimento financeiro forçado finalmente amadurecido. Agora é nossa vez de viver, declarou Patrícia com alegria genuína, celebrando a morte do pai como libertação de uma prisão. As palavras "sempre soubemos que um dia isso ia acontecer, apenas aceleramos o cronograma" confirmaram que o empurrão não fora impulso mas execução de plano longamente considerado. Geraldo percebeu que não tinha filhos, e tinha assassinos de aluguel que cresceram em sua casa. O silêncio após o fim da gravação foi mais alto que qualquer grito, preenchido apenas pelo som da respiração pesada de Geraldo processando a magnitude da traição. Helena segurou sua mão enquanto lágrimas silenciosas rolavam pelo rosto dele, não de tristeza mas de uma dor existencial que corrói a alma. 30 anos fingindo, ele sussurrou para ninguém em particular, cada abraço era mentira, cada eu te amo era teatro, cada momento que pensei ser especial era transação. A enfermeira quis consolá-lo mas que palavras existem para curar a ferida de descobrir que sua vida inteira foi ilusão construída por pessoas que você amou mais que a própria vida. Geraldo então levantou-se com determinação nova nascendo das cinzas da ingenuidade morta, não mais o pai desesperado mas um estrategista decidido a dar a eles exatamente o que mereciam. Helena perguntou o que ele pretendia fazer, e pela primeira vez desde o resgate viu algo diferente nos olhos de Geraldo, não era ódio mas justiça cristalina e pura. Ele explicou que queria todos os detalhes sobre a fundação falsa, planos financeiros, contratos, cada documento que provasse a fraude sistemática que Ricardo e Patrícia orquestravam.
Pediu que ela encontrasse o Dr. Sebastião Torres, seu advogado de confiança, sem revelar ainda que estava vivo, apenas dizendo representar interesse em investigar irregularidades na sucessão. E finalmente, com um sorriso que não tinha alegria mas determinação férrea, pediu a data da grande festa de lançamento da Fundação Geraldo Morales. "Vou aparecer nessa festa", declarou ele calmamente, e Helena percebeu que estava assistindo o nascimento de uma vingança que entraria para a história como exemplo de justiça poética perfeita. O plano começava a tomar forma com precisão cirúrgica, cada movimento calculado para expor publicamente a verdade e oferecer uma última chance de redenção que Geraldo suspeitava seria rejeitada. Ele não buscava crueldade gratuita mas consequências naturais das escolhas que Ricardo e Patrícia fizeram livremente durante décadas. Naquela noite, pela primeira vez desde o quase afogamento, Geraldo dormiu profundamente não porque a dor diminuíra mas porque tinha propósito novo. Seus filhos haviam matado o pai ingênuo que acreditava em amor incondicional, mas das cinzas desse homem nascerá algo mais perigoso, um pai traído que finalmente enxergava claramente e estava disposto a ensinar a lição mais importante que eles jamais aprenderiam sobre as consequências inevitáveis de trair quem te ama verdadeiramente. Uma semana após a tragédia que abalara a sociedade local, a história de Geraldo Morales dominava todos os noticiários como exemplo comovente de amor filial triunfando sobre perda. Ricardo e Patrícia Morales haviam se tornado celebridades instantâneas, recebendo condolências de políticos, empresários e pessoas comuns tocadas pela narrativa de filhos devotados. Eles davam entrevistas lacrimosas, participavam de programas matinais, e construíam cuidadosamente uma imagem pública que os beneficiaria por anos. A sociedade os idolatrava como modelos de virtude familiar, completamente ignorante da verdade sórdida escondida sob aquelas lágrimas televisivas. Cada aparição pública era performance meticulosamente ensaiada, cada palavra calculada para máximo impacto emocional, cada gesto estudado para transmitir dor genuína que nunca existira. O mundo inteiro amava Ricardo e Patrícia Morales, e isso os deixava embriagados de poder e possibilidades. No luxuoso escritório de advocacia Torres e Associados, decorado com móveis de mogno importado e arte contemporânea caríssima, Ricardo tamborilava dedos impacientes aguardando o Dr. Sebastião. Patrícia verificava obsessivamente o celular respondendo mensagens de apoio nas redes sociais onde já acumulava seguidores adoradores de sua coragem. Ambos vestiam preto caro como convinha ao luto performático que mantinham para as câmeras e para qualquer observador casual. Quando o advogado entrou com expressão indecifrada carregando pasta volumosa, eles não perceberam o perigo iminente. Ricardo exigiu acelerar o processo de sucessão alegando que cada dia de espera era tortura adicional para a família já devastada. O Dr. Sebastião sentou-se lentamente, estudando-os com um olhar penetrante que parecia enxergar através das máscaras cuidadosamente construídas. O advogado começou revelando que Geraldo havia feito alterações significativas no testamento 3 dias antes do passeio fatal, criando cláusulas condicionando a herança à investigação moral dos herdeiros. Ricardo e Patrícia se entreolharam nervosamente pela primeira vez sentindo o controle escapar de suas mãos. O Dr. Sebastião explicou calmamente que gastos, relacionamentos e decisões financeiras dos últimos 5 anos seriam analisados por comissão independente. Qualquer evidência de que tivessem agido contra interesses do pai ou da família resultaria em transferência automática de toda a herança para organizações beneficentes. A temperatura na sala pareceu cair 10 graus enquanto os irmãos processavam implicações devastadoras daquela informação. Ricardo explodiu questionando o direito do pai de controlá-los além da morte, sem perceber a ironia de reclamar sobre controle quando haviam literalmente matado para obter liberdade financeira. Foi então que o Dr. Sebastião detonou a bomba nuclear, retirando um gravador pequeno de sua pasta e deixando-o sobre a mesa como evidência de condenação inevitável. Ele apertou o play e as vozes de Ricardo e Patrícia ecoaram pela sala confessando seus crimes, celebrando a morte paterna, planejando fraude através da fundação falsa. O sangue dos irmãos gelou nas veias enquanto ouviam suas próprias palavras testemunhando contra eles com clareza inquestionável. Ricardo derrubou a cadeira levantando-se violentamente, exigindo saber a origem daquela gravação como se isso importasse diante da autenticidade óbvia. Patrícia começou a chorar lágrimas reais pela primeira vez em semanas, não de tristeza mas de pânico absoluto ao perceber que suas vidas cuidadosamente construídas desmoronavam.
O Dr. Sebastião informou calmamente que já encaminhara cópias para autoridades competentes e que equipamentos forenses verificariam a autenticidade, eliminando qualquer argumento de manipulação. O desespero transformou Ricardo em animal encurralado, oferecendo suborno descarado ao advogado na frente de câmeras de segurança. Patrícia perdeu completamente a compostura, admitindo em alto e bom som que estavam cansados de fingir amar um velho manipulador por 30 anos. Cada palavra que diziam cavava suas covas mais profundamente, fornecendo material adicional para eventual processo criminal. O Dr. Sebastião observava aquele colapso com mistura de satisfação profissional e tristeza humana, sabendo que estava assistindo à destruição de duas vidas que poderiam ter sido completamente diferentes com escolhas melhores. Quando finalmente revelou que haveria investigação formal sobre as circunstâncias reais da morte de Geraldo Morales, o mundo pareceu parar para os irmãos. A possibilidade de assassinato premeditado pairou no ar como espada de Damocles prestes a cair sobre suas cabeças perfeitamente penteadas. A reunião terminou com Ricardo e Patrícia fugindo do escritório como criminosos que eram, suas máscaras finalmente rachadas revelando monstros por baixo. No corredor, longe de ouvidos do advogado, eles explodiram um contra o outro, culpando-se mutuamente pela situação impossível. Isso é culpa sua, Ricardo atacou a irmã com veneno, você não consegue manter a boca fechada. Patrícia revidou, lembrando que fora ele quem sugerira empurrar o pai no mar, ele quem executará fisicamente o ato que agora os assombrava. A discussão escalou rapidamente enquanto Helena observava escondida atrás de coluna, documentando tudo com câmera discreta. Cada frame capturado seria evidência adicional, cada palavra gritada no corredor mais corda para enforcamento público que se aproximava. Ela enviou mensagem rápida para Geraldo confirmando que fase 1 do plano funcionara perfeitamente. Eles haviam entrado em pânico total e começavam a se virar um contra o outro como ratos em barco afundando. Ricardo e Patrícia entraram no carro ainda brigando violentamente, sem perceber que estavam sendo seguidos, fotografados e documentados em cada movimento. Eles não sabiam que o pai que acreditavam morto no fundo do oceano estava orquestrando cada peça daquele xadrez com precisão cirúrgica. Geraldo não buscava apenas vingança, mas justiça educativa, uma lição que forçaria seus filhos a confrontarem a monstruosidade que haviam se tornado. A mensagem de Helena trouxe sorriso pequeno ao rosto dele, não de alegria mas de satisfação ao ver plano se desenrolando perfeitamente. Partindo para a fase 2, ele respondeu, referindo-se ao grande final que chocaria o país inteiro. A justiça de Geraldo Morales estava longe de terminar, na verdade, o melhor ou pior dependendo da perspectiva ainda estava por vir em revelação que seria transmitida ao vivo para milhões de pessoas. Os dias seguintes foram um furacão de atividade enquanto Geraldo e Helena preparavam meticulosamente cada detalhe do confronto final. Eles coletaram evidências adicionais, organizaram documentos, e coordenaram com o Dr. Sebastião o timing perfeito para a exposição pública. Ricardo e Patrícia continuavam suas performances para câmeras, inconscientes de que cada mentira adicional era corda adicional para próprio enforcamento. A sociedade continuava idolatrando-os como modelos de virtude filial, completamente enganada pela fachada cuidadosamente construída. Mas tempestade se aproximava rapidamente, e quando finalmente chegasse, não sobraria pedra sobre pedra da reputação que eles construíram sobre fundação de mentiras, fraude e parricídio. 3 semanas após o trágico acidente que paralisara a nação, Ricardo e Patrícia Morales sentavam-se no estúdio principal da TV Brasil sob luzes quentes de câmeras, preparando-se para entrevista no programa Histórias que Inspiram. Eles haviam se tornado sensação nacional, símbolos de amor filial transcendendo tragédia, e aquela seria a coroação de sua performance magistral. Patrícia usava vestido Chanel de R$3.000 enquanto Ricardo ajustava gravata Hermes de 800, ambos comprados com o último dinheiro que extraíram do pai antes de empurrá-lo no oceano. A apresentadora Júlia Mendes os cumprimentou com simpatia profissional genuína, completamente enganada como o resto do país pela fachada impecável que eles mantinham. A contagem regressiva começou e milhões de brasileiros se preparavam para assistir história emocionante de filhos exemplares honrando memória paterna através de generosidade e amor. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, Geraldo Morales observava monitores através de sistema hackeado por Helena, seu coração batendo não de nervosismo mas de determinação férrea misturada com dor residual.
Helena ajustava microfone sem fio escondido em sua roupa enquanto perguntava uma última vez se ele tinha certeza absoluta daquela decisão irreversível. Geraldo segurava a fotografia antiga mostrando Ricardo aos 8 anos e Patrícia aos 5, abraçados com ele no hospital no dia que perderam a mãe. A memória o atingiu como tsunami emocional. Papai, prometo que nunca vou abandonar o senhor, Ricardo havia dito com mãos pequenas segurando seu rosto. Patrícia chorara em seus braços prometendo cuidar dele quando ficasse velhinho, promessas sagradas feitas por crianças inocentes que cresceram e se transformaram em monstros calculistas. O contraste entre aquelas crianças amorosas e os adultos cruéis que o empurraram no mar era abismo que sangrava sua alma. A entrevista começou com Júlia Mendes apresentando Ricardo e Patrícia como modelos de virtude familiar para a audiência nacional hipnotizada pela narrativa cuidadosamente construída. Ricardo falava sobre lições de generosidade enquanto Patrícia enxugava lágrimas falsas descrevendo o amor incondicional que supostamente caracterizava relacionamento com o pai falecido. Eles anunciavam orgulhosamente a criação da Fundação Geraldo Morales destinando 15 milhões inteiros para a caridade, omitindo planos de desviar recursos através de salários administrativos obscenos. A performance era tão convincente que até técnicos do estúdio tinham lágrimas nos olhos, comovidos pela devoção filial demonstrada. Foi exatamente nesse momento de emoção fabricada atingindo o clímax que a porta do estúdio se abriu lentamente e figura familiar caminhou calmamente em direção às câmeras sob luzes que o iluminavam como aparição fantasmagórica ressurgindo do mundo dos mortos. Geraldo Morales parou no centro do estúdio posicionando-se perfeitamente sob luz principal enquanto sua voz ecoava com autoridade que fez o ambiente inteiro congelar. Meu nome é Geraldo Morales e aparentemente estou morto, ele declarou calmamente olhando diretamente para câmeras transmitindo para milhões de lares. O silêncio que se seguiu foi absoluto e ensurdecedor, quebrado apenas pelo grito histérico de Patrícia reconhecendo o pai que deveria estar no fundo do oceano. Ricardo ficou paralisado, cérebro se recusando a processar a impossibilidade diante de seus olhos enquanto o rosto drenava toda a cor tornando-se branco cadavérico. Júlia Mendes olhava confusa de um para outro tentando compreender o que diabos estava acontecendo em seu programa ao vivo. O Brasil inteiro prendeu respiração coletivamente enquanto o drama familiar mais chocante da história televisiva começava a se desenrolar em tempo real sem script ou ensaio. Geraldo então explicou metodicamente para a audiência nacional que há 3 semanas seus filhos o convidaram para passeio não por amor mas para se livrar dele permanentemente. Ele retirou o gravador do bolso e apertou play, liberando confissões de Ricardo e Patrícia que ecoaram por todo o país. A morte do velho foi uma dádiva, apenas aceleramos o cronograma, ficamos ricos e ainda ganhamos reputação de santos. Cada palavra era punhalada transmitida ao vivo para milhões de testemunhas, destruindo irreparavelmente reputação construída sobre fundação de mentiras e parricídio. Patrícia desabou chorando lágrimas genuínas pela primeira vez, não de tristeza mas de terror absoluto ao ver vida cuidadosamente construída implodindo sob holofotes nacionais. Ricardo tentou fracamente argumentar confusão ou acidente mas palavras soaram vazias e patéticas contra a evidência irrefutável de gravações e sobrevivência do próprio pai. As redes sociais explodiram instantaneamente transformando Geraldo vivo em trending topic mundial enquanto brasileiros assistiam chocados à revelação devastadora. Geraldo continuou calmamente explicando como pescadores humildes o salvaram, como seus filhos cancelaram buscas para acelerar herança, como criaram fundação fraudulenta para desviar dinheiro enquanto mantinham aparência de santos. Ele contrastou bondade de estranhos que arriscaram vidas para salvá-lo com crueldade de próprio sangue que tentou matá-lo por ganância pura. Cada palavra era bisturi cirúrgico expondo verdade que a nação precisava testemunhar sobre diferença entre amor genuíno e performance calculista. Quando finalmente confrontou Ricardo e Patrícia sobre promessas quebradas feitas no leito de morte da mãe, não havia olho seco no país inteiro, mas lágrimas eram de indignação pela traição não de simpatia pelos traidores. O Brasil descobria que havia idolatrado assassinos disfarçados de filhos devotos. A confrontação atingiu o clímax emocional devastador quando Geraldo apresentou Helena como filha verdadeira que o amava sem esperar herança, contrastando-a brutalmente com Ricardo e Patrícia que fingiam amor por décadas aguardando pacientemente sua morte.
Ele anunciou então decisão final executada friamente como sentença judicial: deserdamento completo dos filhos biológicos com fortuna destinada para educação de filhos de funcionários e instituições cuidando de órfãos e idosos abandonados. A ironia não passou despercebida para a audiência nacional. Homem quase assassinado por próprios filhos destinava dinheiro para cuidar de idosos abandonados, categoria que ele quase integrou permanentemente. Ricardo e Patrícia estavam completamente destruídos sob peso de vergonha pública transmitida ao vivo para o país inteiro, testemunhando sua queda vertiginosa de pedestais que nunca mereceram ocupar. Mas Geraldo não terminara, havia ainda elemento final de justiça que separaria a vingança cruel de redenção possível. Com voz firme mas carregada de dor residual que transcendia rancor, Geraldo ofereceu a última oportunidade que ninguém esperava. Ricardo e Patrícia poderiam trabalhar como funcionários comuns em sua empresa por 5 anos com salário mínimo e 0 privilégios. Se provassem através de trabalho honesto e transformação genuína que mudaram, ele consideraria perdão não reconciliação financeira mas restauração de dignidade humana. A oferta suspendeu a respiração nacional porque demonstrava que mesmo após traição horrenda, Pai Verdadeiro ainda oferecia caminho de redenção para filhos perdidos. Patrícia aceitou imediatamente entre soluços, percebendo finalmente a magnitude de tudo que destruíra com próprias mãos. Ricardo hesitou, orgulho batalhando contra desespero antes de finalmente curvar cabeça em aceitação derrotada. O momento capturava a essência de justiça verdadeira, não destruição completa mas consequências proporcionais com possibilidade de transformação para quem genuinamente desejasse mudar. Geraldo concluiu olhando diretamente para câmeras transmitindo para a nação paralisada, sua mensagem transcendendo o drama familiar específico para tocar verdade universal sobre valores humanos. O verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela faz pelos outros. As palavras ecoaram por milhões de lares brasileiros, tocando algo profundo na consciência coletiva sobre o significado real de família, amor e legado. Enquanto créditos rolavam no programa mais assistido da história televisiva nacional, mensagem final apareceu na tela informando que 2 anos depois Ricardo e Patrícia continuavam trabalhando na empresa paterna tentando reconstruir dignidade perdida. Helena Santos Morales havia criado fundação beneficiando 1000 famílias, transformando fortuna em ferramenta de transformação social. E Geraldo Morales provara que amor verdadeiro sobrevive a qualquer traição quando acompanhado de justiça equilibrada e segundas chances oferecidas não por fraqueza mas por força moral que poucos possuem. O Brasil aprenderá lição inesquecível sobre o que realmente importa na vida, transmitida ao vivo através de tragédia que se transformou em testemunho poderoso sobre redenção possível mesmo nos abismos mais profundos da traição humana.